O que faz de você, você? O que torna um humano o que ele é? E mais importante, o que determina aonde você pode chegar? Para alguns, a resposta está na genética. Somos exatamente o que a genética nos diz. No nosso DNA está passado, futuro e presente. Já para outros, não existe gene para o espírito humano. Essa é a base de Gattaca, uma das mais belas, poderosas e assustadoras obras da ficção científica. Tido pela NASA como o filme sci-fi mais plausível da história e chamado de o filme que todo geneticista deveria ver, essa é uma das mais fascinantes expressões dos medos diante da ciência genética, além de um filme emocionante e capaz de ressoar com qualquer um. Mesmo se abandonarmos a sua parte científica, se deixarmos de lado a sua importância para as discussões de avanço genético, ele ainda é extremamente humano, inspirador e ainda assustador, já que nos mostra alguns dos perigos que podemos enfrentar no futuro, erros do nosso passado e muitas preocupações do presente. Gattaca é um filme nada menos do que genial, que combina a estética noir retrofuturista com as preocupações que estavam ganhando muita força nos anos 90, trazendo uma visão cheia de simbolismo de uma ideia que nos preocupa até hoje, e que acima de tudo é um filme que, em todos os seus aspectos, é cheio de alma. O seu foco, a sua principal questão é possível criar uma sociedade perfeita ao tentar eliminar as imperfeições da natureza? Pode a ciência determinar o que somos? Ou somos muito mais do que a nossa própria genética nos diz? Boas-vindos ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos embarcar no futuro não tão distante para explorar um pouco mais a beleza visual e temática de um dos melhores filmes já feitos na ficção científica. Hoje vamos descobrir por que precisamos da imperfeição. A genética sempre foi uma certa preocupação, principalmente quando o assunto são alguns traços genéticos que parecem irremediáveis, como a calvície. Mas você não precisa esperar o futuro da ficção científica para lidar com ela. Na verdade, a solução pode estar aqui e chegar até a porta da sua casa. Eu estou falando dos produtos da Manual. Pode até parecer coisa do futuro, mas você consegue receber um tratamento personalizado e comprovado para a queda de cabelo. Tratamento que em muitos casos apresenta resultado a partir do 4º mês de uso dos medicamentos. Feito de forma contínua e correta, é um tratamento eficiente para casos iniciais ou avançados. Você entra no site manual.com.br, responde um questionário simples e após uma análise individual é indicado o melhor tratamento para o seu problema. E se você não quer apenas a opinião de máquinas, não se preocupe, pois essa análise é feita por um médico e você ainda tem acompanhamento durante todo o tratamento. A queda de cabelo não é tabu, na verdade ela é bem natural. Cerca de 50% dos homens na faixa dos 50 anos sofrem com algum tipo de calvície e 30% dos homens antes dos 30. Com isso, a Manual oferece não apenas produtos para combater esse problema, mas toda uma experiência prática e rápida, sem filas, sem marcar consultas, sem perder tempo e com embalagens e uma entrega discreta para a sua privacidade, para que o cuidado com a queda de cabelos e com a sua aparência seja tão natural e eficiente quanto deve ser para nós homens. Não pode ficar melhor, certo? Errado, fica ainda melhor. Com o cupom PANDORA40, você pode receber a sua dose de cuidado com 40% de desconto na primeira compra e com frete grátis. Mas não perca tempo, corre lá no site da Manual e use esse cupom para aproveitar essa promoção que é por tempo limitado. E com isso, vamos de volta para um futuro não tão distante. Gattaca foi lançado em 1997 e foi roteirizado e dirigido por Andrew Niccol, roteirista do também genial O Show de Truman, e nos mostra um futuro onde a manipulação genética chegou a um ponto onde pais podem escolher todos os traços genéticos de seus filhos. You have specified hazel eyes, dark hair and fair skin. Todos mesmo. Beautiful piece of equipment there, Jerome. Ever told you that? I don't know why my folks didn't order one like that for me. Os médicos podem retirar tendências violentas, propensão a doenças, alcoolismo, obesidade, aumentar o tempo de vida, ou seja, na questão genética, criar humanos perfeitos. Uma sociedade onde todo ser humano já nasce com o seu futuro certo, com todas as possibilidades ao seu alcance, dependendo do quão bom era o geneticista local da família. Mas e aqueles que nasceram do amor, da concepção natural? They used to say that a child conceived in love has a greater chance of happiness. They don't say that anymore. Gattaca é uma utopia para os geneticamente superiores, para os que são normais, que tiveram o seu futuro dado ao acaso, que no filme são chamados de inválidos, é uma distopia. I belong to a new underclass,
no longer determined by social status or the color of your skin. Welcome to Gattaca, gentlemen. No, we now have discrimination down to a science. 5 segundos é o tempo que um recém-nascido tem de liberdade verdadeira, sem saber o que o futuro lhe reserva. Após esse tempo, o seu perfil genético é registrado e nunca mais a criança será vista como um cidadão de primeira classe, preso para sempre no que a sociedade determinou antes mesmo dele se entender como humano. Esse é o caso de Vincent, que nasceu de um parto normal e não teve nenhuma sorte na loteria genética, diferente do seu irmão, que é geneticamente manipulado para ser o filho que daria orgulho para sua família. That's how my brother Anton came into the world. A son my father considered worthy of his name. Vincent não deveria ter muitos sonhos. Educação de qualidade é negada a ele e qualquer emprego de alto nível não aceitaria um inválido. Não valeria o investimento. E enquanto existem mecanismos para proteger contra a discriminação genética... Of course, it's illegal to discriminate. Genoism, it's called. But no one takes the laws seriously. Gattaca apresenta uma sociedade que vive em uma constante profecia autorrealizável. Os inválidos não conseguem alcançar nada na vida, afinal, são imperfeitos demais. Quando você diz que alguém não tem como chegar a algum lugar e tira dele todas as ferramentas para isso, é claro que a profecia se cumpre. Dá para imaginar viver em uma sociedade onde 5 segundos é tudo que você tem de chance? Após isso, o seu destino já é definido? Para piorar, fica claro que a manipulação genética não é de graça nesse futuro. Quem paga mais tem os filhos melhores. Sendo assim, temos um loop, onde apenas os que já estão no topo podem continuar lá. Seus filhos são a próxima geração de elite, e quem está embaixo, continua embaixo. Nesse futuro, muitos acreditam que as cartas que você recebeu, geneticamente, são deterministas. Ou seja, você é aquilo que foi determinado no seu nascimento, válido ou inválido, um fracasso ou um sucesso. E você só pode ser aquilo que disseram que você é. Em diferentes momentos fica bem clara a linha em que essa sociedade vive. Nela não há espaço para melhoras. Quem está no topo já nasceu lá, e quem não nasceu na elite é porque não deve estar no topo. Não existe possibilidade de sair da onde você começou. We have to ensure that people are meeting their potential. And exceeding it. No one exceeds his potential. Mas ainda assim, existe uma outra forma de pensar. If he did, It would simply mean that we did not accurately gauge his potential in the first place. O protagonista Vincent é um dos que não acreditam nesse determinismo genético de Gattaca, e é através dele que aprendemos, ou melhor, lembramos que a determinação é mais poderosa do que qualquer gene. O sonho de Vincent é ser um astronauta, sair da Terra, mas para ele esse é um feito inalcançável, pois apenas a elite genética poderia estar entre os funcionários da Gattaca, aqueles que partem nas missões espaciais. The only way that you'll see the inside of a spaceship is if you were cleaning it. Por mais que ele treinasse, por mais que ele estudasse, não faria diferença, já que tudo era resolvido e determinado com um exame de DNA. Com isso, ele precisa de um corpo novo, ou melhor, material genético novo. E para isso, ele conta com a ajuda de Jerome Morrow, que fornece tudo o que ele precisa para passar pelos testes genéticos da Gattaca, em quase todos os aspectos, se tornar Jerome. Vincent é a personificação da determinação, da vontade de exceder os nossos limites, limites impostos pela própria ciência desse futuro. E torcemos para ele justamente porque sabemos que ele é totalmente capaz de realizar a sua missão. Ele só não teve a sorte de seus genes serem melhores para ganhar as oportunidades necessárias. E ter um material genético superior não é a única coisa. Além de todo o cuidado que ele toma para nunca ser pego, durante toda a narrativa ele precisa superar o seu próprio corpo constantemente. Sim, ele tem problemas cardíacos, como seu teste mostrou que teria logo após nascer, mas ele prova que também é mais determinado do que o seu próprio coração, do que o seu próprio corpo. Em uma das mais icônicas cenas do filme, Vincent e Anton fazem uma aposta, nadar até o primeiro desistir, e enquanto ele sempre perdia nessa aposta, uma vez, na adolescência, ele venceu. It was the one moment in our lives that my brother was not as strong as he believed, and I was not as weak. It was the moment that made everything else possible. Ele provou que era possível sim superar as expectativas que tinham para ele, capaz de, em sua invalidez, superar a perfeição, e é o que ele faz durante toda a história. O interessante é que ele tem que se esforçar o dobro, o triplo, para poder fazer nada mais do que a obrigação de alguém com o perfil genético de Jerome. Ele precisa se esforçar o triplo para simplesmente ter o direito de estar no mesmo lugar daqueles que nasceram com mais sorte. I have a right to be here. You don't.
Vincent precisa lidar com as suas tarefas de navegador na Gattaca, fugir da polícia que está procurando por um assassino, esconder a sua verdadeira identidade genética da mulher por quem ele se apaixonou, ser o perfeito Jerome para poder realizar o seu sonho, e ele sempre excede as expectativas. Ele determina o seu próprio valor. O seu destino não está nas suas veias, mas na sua força de vontade. Gattaca é uma história de superação, uma história de determinação e uma grande celebração do espírito humano, que mesmo com toda a adversidade, mesmo com tudo jogado contra nós, somos capazes de vencer os obstáculos. Gattaca explora que, ao tentarmos eliminar as imperfeições, logo podemos criar uma sociedade injusta e que tira de pessoas incríveis a oportunidade de alcançar o seu verdadeiro potencial. Mas ao mesmo tempo, até para os válidos, a utopia tem um outro gume. Eugene never suffered from the routine discrimination of a utero, a faith birth, or invalid, as we were called. A valid, a vitro, a made man. He suffered under a different burden. The burden of perfection. A grande salvação de Vincent, o perfeito Jerome, era, na verdade, um paraplégico. Por causa de um acidente, a sua coluna foi danificada e ele se tornou incapaz de andar novamente. Enquanto isso é dado como um golpe de azar, afinal, There is no gene for fate. Jerome revela para Vincent o que realmente aconteceu. Ele tentou suicídio porque ganhou uma medalha de prata, o segundo lugar para alguém que foi construído para estar sempre em primeiro. With all I had going for me, I was still second best. Por não saber lidar com a falha diante das promessas de perfeição que ele sempre viveu, Jerome não tem mais propósito a não ser desistir. Agora, ele existe através de outra pessoa. A sua perfeição é utilizada para um propósito maior por um dos imperfeitos. Esse é o fardo da perfeição que Gattaca explora. Quando todos esperam tanto de você, quando te dizem que é impossível você falhar, o que acontece quando você falha? E Jerome não é o único. Anton, o irmão de Vincent, também é perturbado pela ideia de que um dia ele perdeu na natação, obcecado em provar para ele mesmo que ele era o melhor, geneticamente superior, e com isso, superior em absolutamente tudo em relação ao seu irmão. Nesse futuro, eles são tão focados na perfeição genética que é tudo que eles veem. They have got you looking so hard for any flaw that after a while that's all that you see. A própria Irene, que tem um pequeno defeito genético no coração, aceitou que nunca realizará o seu sonho dentro da Gattaca. Ela até acredita que era imperfeita demais para Jerome, que ele veria apenas a sua parte defeituosa. E Eugene, que é o verdadeiro Jerome, ao focar na sua imperfeição, não notou que ainda poderia fazer qualquer coisa e alcançar qualquer objetivo, mesmo na sua cadeira de rodas. Esse é o diferencial dessa obra-prima, nos lembrar que, ao tentar criar a sociedade perfeita, destruímos a humanidade nos dois lados da mesma moeda. Até mesmo a sociedade como um todo sofre com a busca pela perfeição genética. A fotografia, que é perfeita, nos pinta um futuro que é belíssimo, principalmente com o uso de cores, mas também muito entediante. Todos se vestem com os mesmos tons, toda a arquitetura tem a mesma cor, mesmo formato, todo mundo se parece. A iluminação do longa propositalmente tira toda a cor e detalhe das cenas. Tudo isso para nos mostrar e deixar claro que uma sociedade perfeita como essa é, acima de tudo, homogênea. E ainda mais importante, sem diversidade. E sem diversidade, sem imperfeições, não existe identidade. Não existe algo único. Não existe humanidade. É uma sociedade que aperfeiçoou os corpos humanos, mas no caminho abandonou tudo que nos torna verdadeiramente humanos. Não existe mais beleza, não existem mais desafios pessoais a serem derrotados, porque abandonamos o que nos torna únicos em busca da perfeição genética. Esse é o fardo da perfeição, a ironia de Gattaca. Podemos ser seres perfeitos, mas não humanos perfeitos. Apesar dos seus temas principalmente humanos, o que tornou Gattaca tão lembrado é o fato dele ter nos mostrado um futuro muito assustador, e eu acho que nesse ponto ele realmente entra como um dos melhores alertas para a humanidade. Em Gattaca vemos que não existe mais nenhum tipo de privacidade genética. Com um beijo, alguém pode saber todo o seu histórico. A aparência não importa mais. As pessoas nem mesmo olham para fotos. Status social não importa. Está tudo no seu DNA. A legal drug test can just as easily become an illegal peak
at your future in the company. Existe uma grande preocupação com a ética do geneticismo e onde está a linha entre aprimoramento genético e eugenia. A ideia de viver em uma sociedade que discrimina por código genético é assustadora. Vemos que a polícia inicialmente até mesmo se recusa a procurar o culpado pelo assassinato entre os válidos. Os inválidos são tratados como cidadãos de segunda classe, sendo revistados pela polícia como prisioneiros contra a parede, uma imagem que reflete parte bem sombria do nosso passado, um passado que também buscava perfeição genética. E eu acho que é isso que torna Gattaca tão assustador no fim das contas. Ele é considerado o filme de ficção científica mais plausível pela NASA, mas eu acredito que olhar apenas para o seu hard sci-fi é deixar de enxergar a parte social que definitivamente constrói essa trama. Sim, Gattaca nos mostra um futuro verdadeiramente assustador, mas isso é porque ele também nos mostra um passado igualmente aterrorizante e um presente ainda complicado. Preconceito por como você nasceu, segregação, negar oportunidades para alguém baseado em características naturais. Infelizmente, esse não é o nosso futuro, é a nossa história, e ainda mais infeliz, para alguns, ainda o presente. Por fim, é uma distopia que é uma amálgama de tudo que já vivemos. É uma forma de lembrar que se não aprendermos com o nosso passado, vamos cometer todos os mesmos erros no nosso futuro. É muito mais do que só um aviso, é principalmente um lembrete. No fim das contas, Gattaca é uma grande celebração da imperfeição. É um filme que nos diz o que realmente torna a humanidade melhor. E o que seria isso? O fato de que precisamos de imperfeição. Alguns nascem grandes, outros alcançam a grandeza e outros têm a grandeza imposta a eles. A imperfeição daqueles que têm a grandeza imposta a eles é o que os faz alcançar a grandeza, que muitas vezes é a queda daqueles que já nascem grandes. Essa é a dinâmica mostrada através dos personagens principais que conhecemos em Gattaca, mais especificamente Jerome e Vincent, que estão em caminhos opostos de uma mesma jornada. Jerome nasceu com a grandeza, a perfeição genética, que o torna o mais perfeito candidato para tudo, mas isso acabou se mostrando a sua ruína. Vincent, por outro lado, sempre foi tratado como inválido, e por isso nada era esperado dele, tudo era colocado contra ele. E é aqui que mora a verdadeira força temática do filme, e honestamente, a força da humanidade. É através da imperfeição que buscamos a determinação para superar expectativas, superar nossos próprios limites e alcançar os nossos sonhos. Se passarmos a vida toda acreditando que somos perfeitos, não existe espaço para melhorar. A base da evolução pessoal e coletiva está na ideia de que precisamos nos superar e ir além do que nos foi dito que poderíamos ir. Superar preconceitos e mostrar o nosso verdadeiro valor, mas só podemos fazer isso ao entender que a imperfeição é fundamental para a humanidade. Vincent inspira outros personagens durante toda a história por esse motivo. Ele mostra para Irene que não há impossível, por mais que a sua genética diga o contrário. Vincent inspira até mesmo Jerome. I got the better end of the deal. I only lent you my body. You lent me your dream. O segredo de Vincent é simples. This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back. É saber que quando o mundo está dizendo que tudo é impossível, você faz tudo o que pode. Você não guarda energias para a volta. Precisamos de Vincents, a determinação de nos tornarmos cada vez melhores, mas não melhores para alcançar a perfeição genética, e sim valorizar cada imperfeição, ver além delas, ver que não somos válidos ou inválidos, e sim únicos, e que não deve haver uma sociedade toda tentando manter alguém longe de seus objetivos por como ele nasceu. Ao tentar eliminar imperfeições genéticas ou psicológicas, poderíamos estar desperdiçando alguns dos mais valiosos membros da sociedade. A verdadeira perfeição humana está no espírito humano, na nossa força de vontade. Gattaca pergunta: o que faz um ser humano ser perfeito? E a resposta é saber que não existe perfeição, mas sim a vontade de sermos a nossa melhor versão. Precisamos de diversidade, precisamos das incertezas e precisamos da imperfeição para termos a coragem de arriscar e exceder os nossos limites. You couldn't see, could you? That night crossing the street. You crossed anyway.
Gattaca é uma verdadeira maravilha cinematográfica, tanto na sua parte temática e como ele fala sobre as emoções do espírito humano, quanto quando falamos da sua parte técnica e visual. Cheio de simbolismos visuais e uma fotografia perfeita, Gattaca é um dos filmes mais belos da ficção científica, mesmo que apenas quando olhamos para ele e não prestamos atenção em seus temas. A direção de Nicholl nem sempre acerta, mas a fotografia de Slawomir Yitzhak acerta. Temos uma combinação de cores que tornam seus temas ainda mais impactantes e a sua parte emocional ainda mais pertinente. De forma brilhante, ele se assemelha a filmes da década de 70 em sua estrutura, incluindo o foco em personagens e suas relações e não na ação. Ele faz isso aproveitando também do retrofuturismo, apresentando um futuro que é ao mesmo tempo estranho e moderno e também nostálgico. Quando analisamos apenas a sua parte científica, sem seus temas humanos, também temos um filme muito impactante, um dos melhores exemplos de hard sci-fi na história do gênero. Ele é um exemplo moderno da dinâmica de Frankenstein, a ideia de que ao tentar superar os limites da natureza, perdemos o controle da ciência e nos desapontamos com o resultado. Outro ponto positivo é que ele não oferece uma resposta fácil e direta para a sua questão. Ele não é contra a ciência e prega o banimento da manipulação genética. Ele apenas nos pede cuidado e sensibilidade acima de tudo. É um filme primoroso em praticamente todos os seus aspectos, e honestamente não ter sido nem indicado a melhor filme do ano foi um grande erro. Acho que ele é um daqueles filmes que não conseguiu encontrar o seu público de imediato. Na verdade, ele foi um grande fracasso de bilheteria, causando algumas dezenas de milhões em prejuízo. Foi no mercado caseiro que ele despontou, com os DVDs sendo um sucesso de venda e locação, mas não tem como negar o seu impacto. O geneísmo até passou a ser um termo usado em argumentos por geneticistas e pessoas comuns para discutir o futuro da manipulação genética. Isso torna um filme não apenas atual, mas atemporal. Não existem muitos filmes que foram capazes de fazer parte da base de argumentação para avanços científicos. Por si só, isso torna Gattaca um dos maiores expoentes da arte. Eu acho que fica claro que eu realmente acredito que Gattaca é um dos melhores filmes já feitos na ficção científica. Definitivamente brilhante, muito emocionante e principalmente um assustador alerta. É uma experiência que eu não posso deixar de recomendar para qualquer grande fã desse gênero, e que principalmente ele seja lido nas suas entrelinhas, que você explore o que Gattaca tem a dizer para você. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Central Pandora, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo, e não se esqueça de continuar acompanhando a gente pela nossa jornada pelos muitos universos da ficção científica. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, vocês nos ajudam a estar sempre aqui, trazendo o entretenimento de todas as galáxias.